Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre a entamoeba histolítica. Nós somos da Faculdade Multivix Castelo, localizada no Espírito Santo. Nosso grupo é composto pelos seguintes alunos: Beatriz Borges, Rayara Oliveira, Ludmila Ramalhete e eu, Thaís Paiva. Agora eu vou falar sobre o ciclo evolutivo. A entamoeba histolítica é um protozoário monoxeno, ou seja, ele completa o seu ciclo de vida em apenas um hospedeiro. Os seus principais hospedeiros são seres humanos e primatas. Mas, por mais que seja um caso raro, este protozoário também pode infectar cães e gatos. A sua via de transmissão ocorre de duas maneiras diferentes: oral anal em relações sexuais e oral fecal. No caso da via de transmissão oral fecal, ocorre pela ingestão de cistos através de água ou alimentos contaminados, como frutas e vegetais. A entamoeba histolítica tem 4 estágios evolutivos: cisto, que é a forma infectante, metacisto, trofozoito e pré-cisto. O pré-cisto e o metacisto são fases intermediárias, enquanto os trofozoitos e o cisto são fases definitivas do protozoário. O cisto desse protozoário tem forma esférica, com 4 núcleos protegidos por grânulos de cromatina, e seu cariossoma é pequeno e central. A sua parede é composta por polímeros de N-acetil de glicosamina. O seu citoplasma contém glicogênio com membrana nuclear pouco visível e cromatóides compostos por ácido ribonucleico. Por sua estrutura ser bem resistente, o cisto pode sobreviver à ação do suco gástrico. Aí, ela pode tomar 2 rumos diferentes: cair na corrente sanguínea, fazendo assim com que essa infecção se torne crônica, ou ir para o intestino junto com os restos dos alimentos, que é o assunto em pauta. Então, chegando no intestino delgado, esse cisto vai sofrer uma ruptura na sua parede cística. E através dessa ruptura na parede cística, vai acontecer a liberação dos metacistos. Esses metacistos vão sofrer várias divisões nucleares, formando 8 trofozoitos. Esses trofozoitos vão migrar para o íleo, que é o final do intestino delgado, através da locomoção pseudópodes, que é um prolongamento citoplasmático. Chegando ali no final do intestino delgado, o íleo, os trofozoitos vão se prender à parede da mucosa e vão viver como comensais. E vão se alimentar ali de células da mucosa, de bactérias e de hemácias. Os trofozoitos apresentam apenas um núcleo e pode estar presente nas fezes. Porém, eles morrem em questão de minutos, pois não conseguem viver fora do hospedeiro. Então, para formar o cisto, que é a forma infectante da entamoeba histolítica, esse trofozoito vai se desprender da parede mucosa dentro do intestino, e esse trofozoito sofrerá uma desidratação. Essa desidratação fará com que esse trofozoito se transforme em um pré-cisto. Esse pré-cisto vai construir em volta de si uma parede cística e se transformará em um cisto mononuclear. Esse cisto mononuclear passará por várias divisões nucleares, se formando assim um cisto tetranuclear, e vai ser liberada junto com as fezes para o meio ambiente. Os principais fatores epidemiológicos que contribuem para o desenvolvimento de casos de amebíase são as zonas tropicais e subdesenvolvidas,
as condições higiênicas e socioeconômicas precárias e a falta de saneamento básico e de estação de tratamento de água para a população. No caso da amebíase, os fatores climáticos eles não influenciam no aumento do número de casos. E os continentes mais afetados por essa doença são a Ásia, a África e os países da América Latina. No Brasil, são bem raros os casos de amebíase e tem-se o conhecimento apenas de casos isolados. Então, esses casos, eles não se concentram em uma determinada região. Dos casos que se tem conhecimento, a maioria deles se desenvolve em cães e há apenas um relato de caso em um gato. Por isso que a infecção em cães e gatos é considerada incomum e na maioria das vezes ela se desenvolve de forma assintomática. E a hipótese mais aceita para que esses animais contraiam a doença é a de que eles adquiram a infecção através de seus tutores, por meio do contato direto com as fezes, água, alimentos ou outros materiais que estejam contaminados com cistos, que são a fase infectante da doença. E apesar de desenvolverem a doença, os cães e gatos raramente passam pelo processo de encistamento, que é a formação dos cistos. Então, eles raramente vão eliminar os cistos em suas fezes e passar a infecção adiante. Por isso que a amebíase ela não é considerada uma doença de caráter zoonótico, que é a transmissão do animal para o homem, mas ela pode ser facilmente transmitida do homem para o animal. A manifestação de sinais clínicos na infecção por amebíase vai depender do status imunológico do hospedeiro. Geralmente, em cães e gatos saudáveis e sem doenças pré-existentes, a infecção por amebíase se desenvolve de forma assintomática. Então, o protozoário, a entamoeba histolítica, vive de forma comensal. Ele se alimenta de restos celulares e se multiplica e se dissemina pelo intestino delgado do hospedeiro, sem que ele apresente sintomas. Já nos casos em que o hospedeiro tiver o seu sistema imunológico comprometido, ele pode apresentar sintomas como a diarreia com sangue, vômito, perda de peso, apatia, fraqueza e anorexia. E se esses sintomas não forem tratados rapidamente e de forma adequada, a amebíase evolui para um quadro mais grave, que é chamado de amebíase fulminante, que é quando ela afeta os órgãos do hospedeiro, ela prejudica os órgãos. E o órgão mais afetado é o intestino delgado, que pode sofrer com a colite necrótica aguda e a enterite necrosante grave. A entamoeba histolítica também pode causar lesões hepáticas, dermatológicas e genitais. E essas lesões elas podem levar à falência de órgãos importantes, como o fígado e os rins, que são essenciais para a vida, e isso vai culminar no óbito do hospedeiro. Bom, a fisiopatogenia ela inicia após a ingestão de cistos em alimentos ou de água com material fecal contaminado. Esses cistos vão liberar trofosídeos lá no intestino delgado. No intestino delgado vai acontecer o reconhecimento de moléculas do intestino com o parasito. As células epiteliais do intestino terão as proteínas mucina, que irão se ligar às proteínas lecitinas do parasito. A partir dessa ligação, o parasito consegue se aderir ao epitélio intestinal, como mostra na imagem 1, que é uma secção de intestino, onde as setas mostram os trofosídeos já aderidos ao epitélio. A gente sabe que as células epiteliais do intestino, os enterócitos, formam uma camada única e contínua que estão ligadas por proteínas. Então, a ameba ela pode separar essas ligações, como também pode matar a célula, ou seja, fagocitá-la e utilizá-la como alimento,
como também pode induzir o processo de apoptose. Quando a ameba ela rompe essas ligações dos enterócitos, elas vão formando esses buracos que vão inflamar e vai ocorrer a formação de ulcerações, como mostra a imagem abaixo. E essas ulcerações vão invadindo os tecidos mais profundos. Essas ulcerações têm várias formas e tamanhos e pode ter grandes proporções ao entorno do intestino. A primeira imagem acima é a foto de uma necrópsia, onde mostra as múltiplas pequenas úlceras, que são esses buraquinhos onde a ameba invadiu. À medida que a ameba vai invadindo, ela vai alcançando os tecidos mais profundos até chegar à circulação sanguínea. Na circulação sanguínea, fagocitando as hemácias, ela chega até os outros órgãos. Devido à circulação porta, chega primeiramente ao fígado. Lá, vai formar abscessos amebianos hepáticos, igual mostra na figura abaixo. Porém, ela também pode chegar ao pulmão, ao cérebro, à pele. Quando a ameba ela sai do intestino, ela torna-se amebise extraintestinal. Porém, esses casos são relativamente raros e são diagnosticados após a morte do hospedeiro. Bom, vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da amebíase. Existem algumas possibilidades de diagnóstico nessa doença. Um deles é o clínico, que nada mais é do que a anamnese realizada com o paciente. São aquelas perguntinhas que o médico faz para chegar a um resultado, que é o diagnóstico. Porém, com essa doença se faz muito difícil chegar ao diagnóstico assim, porque essa doença tem os sintomas muito comuns, sendo muito parecido com outras doenças, se fazendo necessário o exame laboratorial. E o exame laboratorial nada mais é do que a coleta das fezes. E nessa coleta é muito importante saber a consistência das fezes. Porque se as fezes estiverem muito líquidas, o exame pode ser realizado a fresco em até 30 minutos após a coleta. E também naqueles potinhos com aqueles conservantes. E nesses casos onde a fezes está muito líquida, se faz a procura do trofozoito perfeito. Então, tem que estar lá o trofozoito. Já quando as fezes estão mais firmes, se faz a procura dos cistos, podendo ser realizada a fresco ou com aqueles conservantes. Existem também os testes sorológicos, que eles usam o soro como base para detectar a presença do anticorpo contra a entamoeba histolítica, né? É muito importante frisar que o exame laboratorial só se é eficaz quando está na fase intestinal a doença, porque aí existe a liberação dos cistos ou dos trofozoitos nas fezes. Quando está na fase extraintestinal, se é mais eficaz os testes sorológicos. O tratamento: utiliza-se amebicidas do tipo ameboide. Alguns deles são secanidazol, metronidazol e tinidazol. E para os animais, o tinidazol só é indicado para os cães. É importante frisar que as mulheres grávidas no primeiro trimestre da gestação não podem tomar alguns tipos desses medicamentos, como por exemplo o secanidazol. Como a transmissão da amebíase para os animais domésticos se dá por meio do contato direto com cistos que são eliminados nas fezes dos humanos, é importante que os próprios tutores tomem os devidos cuidados profiláticos para que seus animais não contraiam a doença. Entre eles, está tomar os cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos antes de comer e após usar o banheiro, e lavar os alimentos antes de consumi-los. Também é importante utilizar a água tratada para beber, preparar alimentos e irrigar plantações. Também é recomendado filtrar ou ferver a água para o consumo, para eliminar os patógenos mais resistentes e evitar a transmissão de infecções como a amebíase. Outro cuidado importante que os tutores devem tomar é evitar que os animais tenham contato direto com fezes humanas ou de outros animais,
que, se contaminadas com os cistos da entamoeba histolítica, são a principal fonte de infecção. Como medidas de caráter público, é importante que as residências estejam ligadas à rede de saneamento básico e à estação de tratamento de água, para evitar a transmissão de patógenos por estes meios e evitar as infecções. Outra medida importante é a implementação de políticas públicas que possam conscientizar a população sobre os perigos dessa doença e também os cuidados que devem ser tomados para evitá-la.